Tudo bem, pessoal? Olha só. A questão aqui está dizendo a respeito do seguinte, olha só. Perdendo o terreno na luta mobilizatória, os golpistas militares e civis aceitaram uma solução de compromisso aprovado no Congresso, a instauração do regime parlamentarista. Entre os dias 5 e 7 de setembro, João Goulart retornou a Brasília. Prestou juramento como presidente da República e iniciou um governo extremamente tenso e instável. Pois bem, vamos situar a questão aqui. Está se falando a respeito do quê? Da futura, o futuro golpe que será dado pelos grupos civis conservadores e pelos grupos militares em 64. Perfeito? Derrubando com isso o presidente da ocasião, que era o João Goulart, mais conhecido como Jango. A situação colocada no texto aqui, no entanto, ela está falando um pouquinho depois da renúncia do então presidente eleito, Jânio Quadros. Relembrando que o João Goulart era vice-presidente do Jânio Quadros. O que aconteceu então é que logo depois da renúncia do presidente Jânio Quadros, acontece que o João Goulart não estava aqui no Brasil, ele estava na China. E já carregava ele, o João Goulart, uma fama de ser esquerdista, de ser comunista, de ser socialista, e que, no caso, levaria o Brasil a fazer parte de uma república sindicalista. Ou seja, o medo aqui é que se colocasse o Brasil como sendo uma nova Cuba, que em 59, 2 anos antes da renúncia do Jânio Quadros, havia sofrido a revolução liderada por Fidel, por Raul Castro e todo aquele pessoal da Revolução Cubana. O resultado disso é que o Brasil torna-se, então, favorável, segundo a direita conservadora e os grupos militares, a também se tornar uma república socialista ou sindicalista. O resultado disso é que os militares, então, tentam impedir a posse do João Goulart, antecipando com isso o seu golpe em 61, ok? O que acontece, no entanto, é que o João Goulart, então, acaba, através de grupos de esquerda, de grupos de legalidade, conseguindo o seu retorno e conseguindo, no caso aí, voltar à presidência, né, de forma que se cumprisse a legalidade. E todo esse processo é chamado com o nome de Frente Legalista, ou Frente da Legalidade. Tá? Liderada por grupos de esquerda, como eu já falei, liderados pelo simpático Leonel Brizola. Quem que era o Leonel Brizola? Na época ele era governador do Rio Grande do Sul e muito ligado à família do João Goulart. Então veja, na questão, esta perda de terreno na luta mobilizatória a qual o texto se refere, no caso aí, é justamente essa frente legalista. Então o que acontece ali? A ampla participação dos trabalhadores no comício da Central do Brasil em apoio às medidas nacionalistas propostas pelo presidente João Goulart, pelo Jango. O problema é que esse comício aqui da Central do Brasil, ele foi feito em 13 de março, só que do ano de 64, o que não faz parte, portanto, do contexto da questão. Perfeito? Portanto, depois da posse do presidente. Falso, portanto. A letra B, denominada de Rede da Legalidade ou Frente da Legalidade, liderada por Leonel Brizola, que eu já citei, com apoio de outros governadores do Terceiro Exército, que eram os militares favoráveis ao presidente, pela posse constitucional do João Goulart, apesar de que essa posse constitucional seria sob regime parlamentarista. Ok? E se é sob regime parlamentarista, o presidente João Goulart perde um pouco dos seus poderes. Está correto. Certo? Ele volta, mas perde aí. No caso, é o que ele fala sobre solução de compromisso. O que está errado nas outras? Ampla participação de diferentes setores sociais progressistas na marcha da família com Deus pela liberdade, na defesa do parlamentarismo, como uma saída controlada para a posse de João Goulart. Bobagem, essa marcha da família com Deus pela liberdade foi depois desse comício, e não era a favor do parlamentarismo, pelo contrário, era para tirar o João Goulart do governo. A articulação de Tancredo Neves com parlamentares, radicalizando-os contra os militares e civis golpistas em prol da política proposta por João Goulart. Bobagem também. O Tancredo Neves seria
colocado como primeiro-ministro nessa saída parlamentarista. Perfeito? Então ele está no meio da jogada, mas não dessa forma como citado foi aqui. Apoio e simultaneamente paralisação por 72 horas de trabalhadores da cidade e do campo pela posse do João Goulart. Bobagem também. Correta mesmo, apenas a letra B.